Só, meus irmãos, muito bom dia. Todos sejam bem-vindos à casa do Senhor nessa manhã. Está uma manhã bonita, ensolarada, uma manhã tranquila, um dia que Deus tem nos dado. Estamos na presença do Senhor nessa manhã, manhã comemorada, manhã de Páscoa, né? Ressurreição do Senhor. Então nós vamos celebrar o nosso Deus, que essa manhã seja uma manhã edificante na sua vida, uma manhã abençoada na sua vida. E para tanto eu lerei alguns versículos do Salmo 145. O Salmo 145 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome, para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é imensurável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e das tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e cantarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da sua muita bondade e com júbilo celebrarão a sua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as obras todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, porque aos teus santos te bendirão. Olha como o texto diz: as obras do Senhor bendize a Deus, e os santos de Deus bendize o nome do Senhor. Estamos aqui para bendizer o Senhor, para exaltar o nosso Deus nessa manhã, engrandecer o Senhor, amém? É para a glória de Deus. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, o final daquela enfermidade, que seria a morte, era para que Deus fosse glorificado. E de fato, quando um milagre acontece, o que acontece com a nossa fé? O que acontece no nosso coração? Nós começamos a glorificar a Deus. Quando a gente vê uma pessoa cega vendo, um coxo andando, uma pessoa sendo curada de câncer, de uma dor de coluna, de um problema, a primeira coisa, o que a gente fala? Glória a Deus, aleluia. Então todos os milagres, ele tem o primeiro objetivo, não é nem o bem-estar das pessoas. O bem-estar das pessoas é claro que está incluído, mas o primeiro ponto é glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque é Deus quem realiza o milagre. É Ele que manifesta a sua graça, a sua misericórdia. Ele que é a fonte do milagre e da libertação. Então o objetivo de todo milagre, o objetivo principal da ressurreição de Lázaro, é que todos, vendo Lázaro ressuscitado, começassem a dar glória a Deus. Há uma diferença de você dar glória a Deus por tradição, por costume, porque isso faz parte do seu vocabulário. Peguei o ônibus no horário certo, glória a Deus. Encontrei com fulano que eu precisava, glória a Deus. Glória a Deus que eu cheguei antes do culto. Então são glórias que a gente dá, que às vezes são palavras meramente repetitivas, que fazem parte do nosso vocabulário. Agora é diferente quando você vê a ação de um milagre. O glória a Deus tem um conteúdo diferente. É mais fervoroso, é mais enfático. Costuma às vezes a pessoa, depois do milagre, levantar até as mãos para os céus, glória a Deus, dá aquele glória a Deus com mais profundidade, com mais sinceridade, mais fervor. A gente sai do mero tradicionalismo, mero costume de figura de linguagem, né? De tradição de linguagem, né? Então, passei uma boa noite, glória a Deus. Então, a gente sai desse mero, a gente passa a glorificar a Deus de coração. A gente passa a dar glória a Deus, irmãos, com todas as nossas forças. E é assim que Deus quer que eu e você façamos.
não é? Que a gente não faça. Às vezes a gente tem mania de trazer as coisas para o tradicionalismo. É como mais ou menos um bom dia que a gente dá. O bom dia faz parte do vocabulário nosso. Bom dia, bom dia. Mas isso tornou-se tão comum que a gente passa a não expressar de coração para a pessoa que ela tem um bom dia. Isso passa a ser somente, irmãos, uma tradição, um costume, faz parte da cultura. E o glória a Deus deve fugir esse padrão. O glória a Deus deve ser um glória a Deus de coração, porque Deus quer que o nome dele seja glorificado. E quando você dá glória a Deus, você recebe com isso, né? É derramado sobre a sua vida uma bênção, porque você está se conectando a Deus e sendo grato a Deus pelo sucesso do milagre. Você atribui a Deus o milagre, você atribui a Deus o sucesso do milagre. Então a primeira coisa que Cristo diz para os discípulos, que aquela enfermidade é para a glória de Deus. E de fato foi, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Por isso, irmãos, todas as vezes que nós estivermos diante de um fator, de um milagre, nós devemos dar glória a Deus. A segunda razão, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então a primeira razão é glória a Deus. Segunda razão, a fim de que por ela, ou seja, pelo milagre realizado, pela enfermidade, o Filho de Deus fosse glorificado. O que significa isso? Significa que a pessoa de Cristo não era acreditada por todos o povo de Israel. Significa que havia muita gente que não acreditava que Cristo era o Filho de Deus, que Cristo era o profeta que havia sido prometido. Então, se Cristo ressuscitasse Lázaro, ele, Cristo, não fosse uma segunda, uma terceira pessoa, mas ele próprio, o nome dele seria projetado, o nome dele seria glorificado também. A glória seria dada ao Pai, mas a pessoa a ser usada pelo milagre seria o Cristo. Não é assim? Às vezes quando um pastor é usado para curar alguma pessoa, várias outras pessoas acercam aquele pastor, aquele líder. Quando um irmão, uma irmã é usada para curar, as pessoas acercam aquela pessoa, o nome da pessoa às vezes começa a ser destacado, evidenciado. Então Cristo haveria de ser evidenciado, a segunda razão. Vocês vão ver no milagre, nós vamos ler mais daqui a pouco, quando as pessoas olhavam para Cristo e começaram a dar glória a Deus, né? Começaram e acreditaram em Cristo a partir daquele milagre. Então Cristo, através daquele milagre, seria glorificado. Glorificado é ser creditado, honrado, ser tido em eminência, ser louvado. Cristo com aquele milagre. Por isso foi um milagre extraordinário de 4 dias. Não foi uma ressurreição que a pessoa morreu, estava no caixão, daí 1 hora, 2 horas, 3 horas. Achou um milagre de 4 dias. Então a pessoa de Cristo, nós vamos ver que esse milagre redundou na conversão de muitas pessoas. Eu lembro de um pastor que eu conheci no norte de Minas, que eles convidaram ele a ir numa roça, onde tinha uma senhora morta, né? E convidaram aquele pastor da roça, divisa de Minas com Bahia, depois do rio Carianha, chamado pastor Teodoro, morreu tem mais ou menos uns 8 anos atrás. Ele passou então a mão no obreiro e foi naquela roça, naquelas grotas, no meio do mato, aquelas fazendas no meio do mato. Quando chegou lá, tinha gente na janela, tinha gente a sentar, tinha gente de pé, né? Assim, olhando aquele corpo morto daquela senhora. Ele perguntou para aquele grupo de pessoas: tem óleo ungido aqui? Não, não tem, me dá uma lata de óleo aí. Ele pegou aquela lata de óleo e orou. Aí chegou para aquela dona, ungiu aquela dona, expulsando o espírito de morte. Ungiu e expulsou. E começou a dar tapinha no rosto dela. Como é o nome dela? Maria.
Ele começou: Dona Maria, acorda, falando com a morta. Acorda, Dona Maria, acorda. De repente aquela mulher abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, ele levantou ela, colocou ela sentada. Foi uma ressurreição para todo mundo ver. A maior parte das pessoas ali aceitaram a Cristo e acreditaram que o pastor era um homem de Deus mesmo. Então o fator milagre tem esse objetivo: louvar a Deus, levar o povo, irmãos, a acreditar e adorar o Senhor, e acreditar naquelas pessoas que Ele usa, acreditar em Cristo. E é interessante notar que Deus poderia ter mandado outra pessoa ressuscitar Lázaro. Podia ou não podia? Podia. Alguém lá, algum vizinho, algum crente lá perto. Mas aquela ressurreição não, como tinha o objetivo certo, era necessário que o próprio Jesus Cristo fosse. Então a primeira razão é glória a Deus. A segunda razão é que o Filho de Deus fosse glorificado por intermédio daquela ressurreição. Segundo, o terceiro milagre, irmãos, ou a terceira razão, o terceiro objetivo da ressurreição de Lázaro, se encontra no versículo 15. Jesus falando: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Olha, gente, preste atenção no que Jesus diz para os discípulos: eu me alegro por não estar lá, por não ter que eu estivesse lá. Porque se Cristo estivesse lá, Ele oraria para uma doença, oraria para Lázaro ser curado. E ele disse assim, mas no versículo de número 15: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Então o terceiro objetivo era para quê, irmãos? Fortalecimento da fé, vínculo da fé, estrutura da fé, fé fundamentada. E Cristo disse, eu repito para vocês: eu me alegro de que lá não estivesse. Se lá ele estivesse, o povo ia cercar de Jesus, ressuscita, cura, mas agora, né? Então os discípulos haveriam de ver um dos maiores milagres. Irmãos, em toda a Bíblia do Novo Testamento não há um maior milagre do que esse. A cura de um cego não é o maior milagre. Jesus andar sobre as águas não é o maior milagre. Jesus multiplicar o pão são milagres extraordinários, mas não são os maiores. Mas o maior milagre é um corpo já morto, estado de putrefação, estado de apodrecimento. Então Jesus disse, eu me alegro que lá não estivesse por causa de vocês, porque vocês vão ver coisas maravilhosas, vocês vão contemplar a ressurreição, vocês vão ver coisas espantosas acontecendo. Então será bom para vocês. Então a ressurreição, o terceiro objetivo, era o fortalecimento da fé dos discípulos. E ele chegou a dizer assim, para que vocês possam crer. Isso dá a entender que a fé dos discípulos ainda era uma fé míope, era uma fé pequena, uma fé pobre. Pastor, mas eles estavam com Jesus, estavam, mas eles tinham uma fé pobre. Eu repito o que disse, para que vocês possam crer. Apesar que ele não disse crer em o quê? Mas eu entendo que era crer na pessoa própria de Cristo, de que ele era capaz de fazer um morto ressuscitar 4 dias. Então os discípulos seriam beneficiados. Quando Jesus faz uma obra de milagre na sua vida, não é só você que é beneficiado. Às vezes você teve um câncer, teve uma doença, Jesus curou, a família ganha com isso. Os gastos que você teria com remédio não tem mais. A loucura de ficar indo e vindo ao hospital, você não precisa mais. A dor que às vezes a mulher sente, o filho sente, porque o marido, o pai está doente, não vai ter mais. Então os milagres, irmãos, elas têm essa multifunção.
desses muitos objetivos. Então eles lucrariam com aquilo, vendo aquele milagre. Por certo, depois da ressurreição de Lázaro, eles tinham o coração mais fundamentados, mais seguros, mais firmes. Eles precisavam de ver aquele milagre. Então não foi só o chamado de Cristo o único responsável em transformação da vida dos discípulos, não. Eles tiveram o chamado lá atrás, mas era necessário eles verem muitas coisas, contemplarem muitas coisas, para que a fé fosse robusta, para que a fé fosse expressiva. Você mesmo tem muitos anos de crente, mas Deus quer que você veja mais coisas, que você seja mais estruturado, que você cresça mais, você veja mais milagres de Deus, né? Primeiro objetivo é a glória de Deus, segundo objetivo, glorificação do Filho, e terceiro objetivo, a solidez da fé dos discípulos. Eles precisavam de ver aquilo. Quarto objetivo, versículo 40. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quando Jesus chegou aonde estava Lázaro sepultado, presta atenção, gente. Jesus disse assim: tirem a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, chegou perto dele e disse assim: já faz 4 dias, já cheira mal. Então ela quis dizer para Jesus o seguinte: não tire a pedra, nós vamos ver coisa feia, nós vamos ter cheiro ruim, não tire. Ela quis dizer para Jesus isso. E Jesus respondeu para ela o quê? Eu já não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então o quarto objetivo era o quê? Para que Marta visse a glória de Deus. O que é glória de Deus aqui no caso? Glória de Deus, quando a gente pensa, é naquela luz, naquele resplendor, né? Mas não era esse tipo de glória. A glória de Deus é que Marta visse a capacidade de Deus em ação, o poder de Deus em ação em cima de um corpo 4 dias morto. Então Marta iria ver que não somente Marta, mas como ele se dirigiu à palavra Marta, então estou salientando Marta aqui. Eles viriam, às vezes há milagres que acontecem anonimamente, num quarto, de um apartamento, do hospital, Jesus cura ali, ninguém vê. Às vezes uma doença interna, Jesus cura, ninguém vê. Mas tem milagres, irmãos, que Deus, Ele gosta de mostrar, Ele gosta que a gente veja, justamente para que possamos contemplar a glória de Deus. Então Jesus diz para Marta: já te disse que se creres verás a glória de Deus, o poder de Deus, a suficiência de Deus. Então, irmãos, os milagres são necessários para que a gente veja, perceba isso, a glória de Deus. Às vezes nós estamos tão acostumados a ver as belezas do mundo, sendo atraídos por aquilo que o mundo produz e tem, mas o Senhor quer atrair as nossas atenções por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele faz, atrair a glória de Deus. Então a gente precisa, e Cristo diz para ela: você vai ver a glória de Deus. Ela estava mergulhada naquele sentimento de angústia, de frustração, naquele espírito de morte do irmão, que ela nem conseguia contemplar ou mensurar aquilo que iria acontecer. É interessante notar, irmãos, que nenhuma das duas pediram, nem Marta nem Maria, que Cristo ressuscitasse Lázaro, porque os judeus tinham acostumado que ressurreição é aquela ressurreição antes de baixar a cova, as que Jesus havia operado. Mas Jesus iria fazer naquele dia um milagre surpreendente, que eles nunca tinham visto. Isso nunca acontecera. Então eu já te disse, Marta, que você verá a glória de Deus. Então o quarto objetivo era que Marta contemplasse a irmã da glória de Deus. Eles acreditavam em Cristo? Acreditavam. Eles acreditavam em Deus? Acreditavam. Mas precisavam de um reforço de fé. Irmãos, a igreja precisa de reforço de fé. A nossa fé não é só aquilo que entrou e está paralisado, não. A nossa fé tem que ser dinâmica. Ela tem que crescer, se desenvolver.
nós temos que ver sim, glória de Deus. Ah, pastor, é que eu não vivo de milagre, então pobre é você. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. Ele realiza milagre todos os dias. E não é à toa que Deus manda a gente testemunhar. E não é à toa que o milagre da ressurreição de Lázaro está registrado, para que possamos ver a glória de Deus, contemplar a glória de Deus. E, irmãos, o quinto objetivo se encontra no 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Jesus orando, a multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha o quinto objetivo da ressurreição de Jesus. Antes de ressuscitar, ele levanta os olhos dos céus, faz a oração: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu digo isso para que eles creiam. Aí, irmãos, ele diz o quinto objetivo, para que creiam que tu me enviaste. Então o quinto objetivo era provocar fé no povo. Ah, pastor, mas alguns tinham que ouvir a palavra de Deus para ter fé, porque a fé vem pelo ouvir. Meus irmãos, a fé não vem só pelo ouvir não, desculpe te dizer, mas não vem só pelo ouvir não. A pessoa pode não ouvir nada, mas se vê, a fé pode ser feita e pode ser criada, realizada, gerada também nesse contexto. Havia muitos judeus visitando ali Marta e Maria, para dar consolo, para dar força, para dar ajuda, para dar apoio. Então Cristo seria usado, e Deus o Pai faria com que a pessoa de Cristo fosse acreditada, para que eles acreditassem que Jesus era o Messias, era o Salvador. Veja outro objetivo da ressurreição. Veja assim, só agora eles têm 5 milagres, 5 razões desse milagre. As pessoas iam olhar para Jesus e dizer: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus, verdadeiramente é o Messias. Ele está provando ser um homem de Deus, está provando ser um profeta, ele está provando por milagres. Então, a fim de que o Filho de Deus fosse glorificado através dela. E a quinta razão também é essa. E a sexta e última razão se encontra no versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus, lhe contar os feitos que Jesus realizara. Versículo 45 ainda. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo ver Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aí, ressurreição para salvação. Aquela ressurreição foi a maior mensagem, a mensagem mais pregada. Note que Jesus aqui não pregou. Note que Jesus não disse: eu sou filho de Deus, sou a verdade, a vida, sou o caminho. Ele não fez nenhuma pregação. A maior pregação de Jesus foi aquela ressurreição. A Bíblia diz muitos, não foram poucos, não foram meia dúzia. Se tinha ali 150 pessoas, 200 pessoas, uma boa parte, umas 80, quem sabe 100, mais de 100 pessoas acreditaram de fato, porque eles velaram o corpo de Lázaro, eles viram o corpo de Lázaro gelado, morto, eles viram o corpo de Lázaro sendo posto na sepultura. Eles sabiam que Lázaro tinham visto tudo. Quem deu banho no Lázaro, quem colocou roupa nele, todo mundo, os médicos da ocasião que atestaram a morte de Lázaro, tinham todo mundo a certeza, a convicção da morte de Lázaro. Então não foi os discípulos que prepararam o corpo, senão alguém podia dizer: eles forjaram essa ressurreição. O próprio povo do mundo, amigos da família, que foram preparando aquele corpo. Quando então Lázaro, Jesus disse: Lázaro, vem para fora, que saiu aquele homem andando, eles olhavam para Lázaro, olhavam para Cristo, começaram: verdadeiramente esse homem é de Deus, verdadeiramente esse homem é profeta, esse homem é filho de Deus, é verdade, e acreditaram nele. Olha aí, mais uma possibilidade do milagre, mais um objetivo do milagre, que eles acreditassem em Cristo como homem de Deus, como filho de Deus.
É fato que muitos foram para os judeus, né? Para contar o que Jesus tinha feito, para queimar a imagem de Cristo, né? Porque eles tinham apego ainda àqueles homens hipócritas da religião. Mas o nome de Cristo foi exaltado. Então, no final de tudo, irmãos, a família de Lázaro recebe Lázaro vivo. Recebe Lázaro vivo. Mas os objetivos foram alcançados. A glória de Deus, a manifestação do Filho de Deus, a solidez da fé dos discípulos. Marta vê a glória de Deus. Olha que coisa, Lucas. Para que Cristo fosse acreditado, tivessem fé na pessoa de Jesus. Então os milagres têm, irmãos, eu até acho que a gente devia de orar mais a Deus para que tivéssemos mais milagres, para que milagres não fossem tão escassos igual está sendo, para que Deus usasse as nossas mãos. Antigamente os crentes oravam muito: Senhor, dá-me o dom da cura, dá-me o dom da cura. Eles tinham aquela sede de orar pelos enfermos, de curar. Hoje parece que nós estamos paralisados. Nós temos que orar para cura, orar por milagres. Não que a gente dependa do milagre para viver, não, mas que o milagre vem dar reforço de fé, o milagre vem para ajudar, inclusive para salvar, inclusive para isso aponta. As pessoas passam a crer em Cristo, evidentemente tem acesso à salvação. É nesse sentido que eu quero dizer. A gente precisa de milagres. Você precisa de ser usado na sua casa, no ambiente de trabalho, na rua. Eu preciso ser usado. Nós precisamos ser usados para a glória de Deus. E Deus quer te usar. Ah, pastor, mas eu não tenho fé suficiente. A Bíblia diz que aquele que não tem fé, peça a Deus, que Deus dá livremente, liberalmente. Nós precisamos ser usados. Milagres precisam de acontecer. Milagres precisam de acontecer. Deus quer que nós tenhamos, aconteça nas nossas vidas corriqueiramente, milagres de Deus. Em nome de Jesus. Até porque nós estamos vivendo num mundo doente, num mundo problemático, e só o poder de Deus para solucionar problemas, para responder a contento às necessidades do povo. Só o poder de Deus, só a graça de Deus. Precisamos dos milagres do Senhor. E claro, como nós estamos na ressurreição, falando da ressurreição, nenhum milagre foi comparado à ressurreição de Cristo. A ressurreição de Lázaro também disse muitas coisas. No frigir dos ovos, não sei se Jesus ficou na cidade, se ele tenha ido embora. Todo mundo que estava vestido de preto, de crepe, mudaram. Houve alegria lá em Betânia. A cidade de Betânia toda ficou sabendo. Lázaro voltou andando. Tiraram a faixa dele, ele voltou andando. Marta e Maria passaram a acreditar muito mais em Cristo, se apegaram a ele ainda mais. O povo de Betânia ali, muitos se converteram. Houve um impacto naquela cidade, houve uma transformação. Aquelas pessoas tinham descido da Judéia, foram impactadas. Ao comentário, não é só notícia ruim que corre não, notícia boa também corre. Um comentário a respeito da ressurreição de Lázaro se estabeleceu nos limites da terra de Israel. 4 dias morto, e o Cristo foi glorificado naquele milagre. Bendito seja Deus. Que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe, que você veja milagres, veja a obra de Deus, poder de Deus sendo manifestado. Louvado seja Deus. Agora nós vamos para a ceia do Senhor. Quero chamar os diáconos à frente, convidar os irmãos. Glória a Deus. Está escrito na palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão, e comendo deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui em memória do Senhor, em memória da sua morte, da sua ressurreição,
participando da ceia. Vamos comer o pão juntos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmão, está escrito na palavra de Deus: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, no final da ceia daquele dia, ele já havia realizado durante a vida dele muitos milagres, mas a ceia ele participou com os discípulos somente. Ele deu o cálice dizendo: tomai dele todos vós, isso é o meu sangue dado vós. Vamos beber o cálice. Sim. Nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Nós nos reunimos na ceia do Senhor para te glorificar. Sabemos que o Senhor é o Cristo ressurreto dos mortos. Sabemos que o Senhor é o Cristo vivo. Nós te adoramos pela ressurreição de Lázaro, Senhor. Que milagre maravilhoso, meu Deus, que coisas maravilhosas que foram produzidas na ressurreição de Lázaro e muito mais na ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor, ela ressuscita trazendo vida para nós. A tua ressurreição aconteceu para trazer salvação para nós. A tua ressurreição, Senhor, aconteceu trazendo vitória para a igreja. A tua ressurreição veio para trazer alegria para a igreja do Senhor. Uma vez que nós não servimos a um Deus morto, mas servimos a um Cristo vivo, a um Cristo real. Nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, pela ceia do Senhor, pela ressurreição, pelas maravilhas do Senhor. O teu nome seja glorificado. Agora dá a bênção sobre a tua igreja, dá a bênção que a gente tenha aquela fé firme, Pai, e realiza também no nosso meio milagres também, Senhor. Nos use para milagres, ó Pai, curar doentes, repreender demônios, ó Pai. Senhor, nos use para a realização de milagres, para que o teu nome seja glorificado, vidas venham ser salvas, venham acreditar. O poder do Senhor seja manifesto. Vai abençoando a tua igreja, vai abençoando o teu povo nessa manhã, vai abençoando essa reunião, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um receba das tuas mãos a bênção, receba das tuas mãos a graça e a vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, agradecer o Senhor, amém, amém. Que Deus te abençoe, abençoe a família de Ozzy, né, que veio trazer Ozzy, abençoe toda a família. Deus abençoe o seu domingo, a sua semana. Vamos ficar de pé todos, amém? Pai, nós te louvamos por essa manhã. Pedimos agora que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, amém, amém. Deus te abençoe, estamos assim dispensados. Em nome de Jesus, vai em paz, em nome de Jesus.